duas teses que eu vou apresentar para vocês. Insumos, que são para as empresas do regime normal. Lembra? Regime normal não é aquela que não é feia, ou que não é normal, que é esquisita. São empresas do lucro real presumido. Nesse caso, nós estamos falando da não cumulatividade, que em regra, em quase todas as circunstâncias, são as empresas do lucro real. O que acontece? Nós temos a Lei 10.833, a Lei 10.637, que trata do PIS e COFINS não cumulativo. O que significa não cumulativo? Ele permite a tomada de crédito sobre insumos e despesas que são necessárias às atividades da empresa. Vamos pensar sobre custos e despesas. E aí, o que acontece? A lei determinava, lá no seu artigo 3º, que as empresas poderiam tomar crédito sobre os insumos. E aí começa a legislação brasileira, nada clara, pouco específica e dá margem a várias interpretações. Então, o que aconteceu? O cara lá pensou o seguinte, pessoal, que nesse caso, insumos para o empresário, cara, é tudo que é necessário. É tudo que eu preciso para tocar minha operação. Só que a Receita Federal fez o quê? Vai com calma aí. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que insumos, aí ele trouxe duas instruções normativas, 404 e a 247, dizendo, olha, insumo é o seguinte, é tudo aquilo que você aplica no seu processo que tem participação e toque com o produto final. Então são as mercadorias decorrentes da venda de produtos fabricados pela empresa que tem participação dentro do processo e tem toque direto. Que é isso? Eu tenho dois extremos. Tudo que eu preciso para tocar meu negócio e tudo que eu preciso para fazer o meu produto. E a lei não dizia o que é o insumo. E é o que aconteceu. Uma briga muito grande, que durou anos, e o CARF meio que construiu essa decisão, que foi chancelada lá em 2017, 18 pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ou seja, encerra-se a discussão na esfera infraconstitucional, aquilo que foi decidido a Receita tem que acatar. E essa construção ela foi administrativa no âmbito do CARF. No seguinte sentido, olha, o conceito da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ele é diferente do ICMS e do IPI. Nós vamos falar isso no final da aula. Hoje, quem me acompanhou durante o meu treino, eu na esteira, eu falei que eu ia falar sobre aquela decisão sobre a tese do século do tese do século. Vou falar no final da aula. É diferente, porque nessa metodologia, a não cumulatividade é imposto contra imposto. Então, eu só posso tomar crédito daquilo que está destacado. E eles trouxeram uma vertente muito próxima do IPI, no conceito de insumo do PIS e COFINS, e são tributos distintos. Então, o que se entendeu no CARF, que foi construído e fixado no âmbito do STJ, no julgamento do recurso especial aqui do Paraná, próximo, 1221.170, que o conceito de insumo ele não é nem tão abrangente quanto os empresários defendem e nem tão restrito quanto a Receita, declarando ilegais as portarias, então elas perderam eficácia, e elas foram, de certa forma, substituídas de maneira administrativa pela Instrução Normativa 2121, do final do ano passado, que trouxe uma espécie de regulamento do PIS e da COFINS. Inclusive, incorporou o conceito de insumo lá dentro. Determinando que a perspectiva que deve ser analisada é da essencialidade ou relevância, a imprescindibilidade do produto dentro do processo daquela aquisição. Então, isso foi favorável aos contribuintes, porque não é tão restrito, não é, lógico, tão amplo quanto os empresários defendiam, e eu entendo que não mesmo, tá? Que tinha um certo limite, e esse limite é o quê? A essencialidade ou relevância. Quando um recurso é julgado ou na sistemática de recurso especial, de maneira definitiva, que é um recurso repetitivo, ou um recurso extraordinário, no âmbito do STF, quando são matérias constitucionais em sede de repercussão geral, a Receita Federal, por conta do artigo 19 da Lei 10.522, ela fica proibida de notificar um contribuinte naquela circunstância, ou seja, ela não pode, porque foi definido, e a PGFN, que é a representante jurídica do Ministério da Fazenda, que até então era o Ministério da Economia, agora mudou, tem que desistir de todas as ações, ou seja, para dar segurança. Foi definido ali, não pode notificar, e se o contribuinte foi notificado e estiver discutindo, a Procuradoria tem que desistir de todas as ações, dando segurança jurídica nesse caso. Então, o que acontece? Quando nós vamos trabalhar com empresa do regime normal, aí nós vamos fazer o quê? A revisão tributária dentro do diagnóstico. E eu sempre começo como? Importo as operações da empresa,
todos os SPEDs. Eu posso até mostrar para vocês um trabalho nosso lá. Diretor, vai anotando aí tudo que eu estou prometendo, tá? Que eu vou mostrar. Lá na aula prática. Escritório, skin the game, tá? Nada de PowerPoint. Vocês vão ver planilha, vão ver documento, entender como nós fazemos. Importamos o FD fiscal, contribuições, cruzamos e cruzamos com as razões, para identificar tudo que a empresa não tomou de crédito. E eu analiso, faço um cheque e pego todas as FAPs, por exemplo, de bens utilizados para revenda. 1.102, 2.102, 2.403 e assim sucessivamente, 1.403. Pego todas as FAPs de revenda e olho se ela tem a CST 50, por exemplo. Estou falando bem tecnicamente aqui, tá, pessoal? Mas na prática é o quê? Eu cruzo as informações e falo, tomou crédito de bens para revenda? Tomou crédito dos insumos? E já vamos falar sobre isso? Tomou crédito de energia elétrica? Tomou crédito dos aluguéis? Porque a lei lá no artigo 3º, ela dá todas as possibilidades de crédito. Então, teu trabalho aqui é check. Sim, não. E, cara, eu pego empresa que não toma crédito de aluguel. Só que o aluguel tem que ser pago à pessoa jurídica. Que não toma crédito de energia. E aí a lei, ela lista todas as possibilidades. Vai lá, artigo 3º da lei. Nem vou ficar te ensinando isso. Vai lá e lê, certo? Então, o primeiro passo a gente faz o check. Depois, o que eu faço? Eu coloco a inteligência de negócio, a parte estratégica. E tudo que ela não tomou crédito, eu começo a analisar. Por exemplo, insumos validados. O que é gasto com reparação do meio ambiente? O que é gasto com EPI, equipamento de segurança, tem solução de consulta? Gastos, por exemplo, a própria Receita Federal emitiu a consulta, uma solução de consulta que responde os contribuintes quando possuem dúvida a respeito da legislação tributária, acerca dos gastos com controle da pandemia, por exemplo, testes, álcool gel, máscaras, e assim sucessivamente, material de embalagem, intermediário, despesas aduaneiras, e aí eu vou em serviços utilizados, e eu vou listando tudo aquilo que atende à premissa, e agora você pode até consultar lá na instrução normativa, que se adequa ao conceito de insumo.